Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre, eu faço medicina na Unicid, primeiro ano, e eu vou falar para vocês um pouco como eu fiz para tirar uma boa nota na redação, as estratégias que eu segui tudo, e também o que eu fiz para jogar com a TRI, porque eu tive poucos acertos, mas ainda assim eu tive uma TRI boa num ano que foi incomum, né? Que a TRI foi um lixo para a maioria das pessoas. Então, depois da vinheta a gente conversa. Bom, gente, o vídeo vai ser bem rápido, né? Primeiro eu vou falar da redação. Eu foquei bastante em trabalhar um modelo. O modelo eu precisava ter um modelo que fosse muito bom para que eu tivesse uma redação de 900 para cima. A meta era, a partir de 900 eu já me conformava, mas o que eu queria de fato era 980. Não consegui, mas eu consegui 920 e todas as redações, basicamente a maioria das redações da reta final, que eu fiz inclusive em simulados abertos, eu tirei 960. E o que eu fiz? Eu foquei bastante para eu montar esse modelo nas cartilhas de redação dos estudantes nota 1000. Óbvio que eu sabia que eu não ia conseguir ter um desempenho que nem o deles, né? Mas eu esperava ficar acima dos 900, o que é algo muito, muito possível. Então eu li essas redações todo dia. A gente tem pouco tempo para o Enem, então todo dia leia uma redação para vocês irem assimilando assim aos poucos o modelo deles e vendo conectivos, vendo coisas que vocês podem incluir no modelo de vocês e vão aprimorando a redação um pouquinho da redação todos os dias. Lembrando que você tem que ter o formato padrão, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Interessante que na introdução eu trabalhava bastante isso no meu. A introdução você tem que ter 3 recortes. Você tem a introdução, que é a contextualização, o direcionamento e no final a tese, né? Que você vai fazer basicamente, no meu, assim, eu gostava de fazer meio que um direcionamento para o que eu colocaria na conclusão. Eu gostava também bastante de utilizar, na minha introdução, ter dois adjetivos ou locuções adjetivas que meio que direcionassem, que dessem duas perspectivas para que eu trabalhasse depois no desenvolvimento, né? Como a gente tem dois parágrafos no desenvolvimento, é legal que você tem duas margens para você fazer argumentação. E eu já continuo, eu falo muito rápido, espero que vocês entendam, gente. No desenvolvimento, eu gostava também de ter o parágrafo padrão, né? Você tem lá o tópico frasal, que seria a introdução do desenvolvimento, o desenvolvimento do desenvolvimento e a conclusão do desenvolvimento. Então você tem um parágrafo padrão no próprio tópico de desenvolvimento. Isso mostra muita organização, mostra... você não precisa ser expert para fazer isso, gente. Eu tirava, já cheguei a tirar no Enem redações de 300 e pouco, assim, quando eu tava começando. É engraçado dizer isso pra vocês, porque, meu, é possível, na boa, subir a nota de redação. Então, beleza. Introdução do desenvolvimento, desenvolvimento do desenvolvimento. Eu não vou utilizar os termos técnicos, né? Vocês conhecem, tópico frasal e tal. E conclusão do desenvolvimento. Eu vou deixar na descrição um modelo de redação meu para vocês entenderem basicamente como é isso. E no desenvolvimento 2 a mesma coisa, né? E no final a proposta de intervenção. A proposta de intervenção eu acho que é o mais importante, assim, não mais importante, mas tem uma importância muito grande, porque você tem algumas coisas que vale a pena você fazer. Ela também tem aquele modelo de introdução, desenvolvimento, conclusão, isso daí vai aparecer no texto total. Mas ela tem uma coisa diferencial, que é a proposta de intervenção que vocês têm que fazer. E o que eu gostava de fazer, além de fazer a proposta de intervenção, tudo que eu vou deixar a redação para vocês verem, tem algo que eu gostava muito de fazer, que é a retomada, que eu vi
que a maioria das redações nota 1000, elas sempre tinham essa característica no final, que meio que você responde aquele questionamento ou alguma alusão que você fez na sua tese ou qualquer outra coisa, você faz uma retomada na proposta de intervenção. Por exemplo, eu citei, eu coloquei, ou até mesmo durante a introdução, eu coloquei uma frase do Brás Cubas: suporta-se com paciência a cólica do próximo. Aí no final, na minha proposta de intervenção, antes de eu finalizar ela, eu retomo essa ideia. Aí, por exemplo, você coloca, então isso mostra que a ideia do Brás Cubas, blá, 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 tipo. Ou então a máxima de Cubas, blá, blá, blá. Você fez uma retomada, você deixou o seu texto circular. Isso faz com que a sua redação seja muito bem vista e você tem muita chance de passar dos 900 fazendo isso. E assim, gente, só para comentar um pouco a mais do desenvolvimento, é interessante que nos parágrafos de desenvolvimento vocês trabalhem com 2 eixos temáticos diferentes. Por exemplo, eu gosto de trabalhar, por exemplo, aqui eu tirei nota 1000, eu trabalhei... Oh, aqui eu tirei 920, eu trabalhei com, se eu não me engano, foi com uma ideia de Aristóteles, então eu trabalhei filosofia, e eu também trabalhei com outra coisa que agora eu não lembro se foi conhecimento de história tal, ou se eu estou invertendo, mas tudo bem. Eu trabalhei com áreas do conhecimento diferentes, isso daí valoriza bastante a redação de vocês, e mesmo que seja num parágrafo, num desenvolvimento só, vocês podem trabalhar com mais de uma área do conhecimento. Tanto é que eu acho que foi no segundo desenvolvimento eu trabalhei com conhecimento de história ou de filosofia, agora eu não lembro, e também trabalhei com conhecimento de arte, que seria o cinema, basicamente. Eu fiz um comentário também. E é isso, gente. Para redação é isso. Agora, o que eu vou falar, por exemplo, é para a parte de matemática, porque matemática era aquela que eu sempre conseguia ter um acerto muito abaixo do que as outras áreas. E assim, em casa, eu estava fazendo assim 27, 28. Às vezes eu conseguia no sacrifício chegar em 30 acertos de matemática, mas era sempre assim, de 27 até 28 e tal, eu meio que variava nesses dois. E na prova do Enem eu fui muito abaixo disso, tipo, gente, eu caí para 14 na prova oficial do Enem, eu caí em todas as pegadinhas. Eu resolvi 30 questões, de fato, resolvi mesmo, e eu caí na pegadinha para essas questões. O que que eu fiz? Assim, uma coisa eu tinha que ter como base para que eu tivesse uma nota em matemática muito acima de 600, que era para fechar basicamente a minha meta para passar dos 700 e conseguir uma bolsa em medicina. Então o que que eu fazia? A minha prova eu já treinei ela dessa forma. Eu primeiro, antes de começar a prova, eu separava as questões. Eu tinha que ter lá uns 15 minutinhos tal para separar as questões que eu ia dar uma priorizada para começar antes. E isso em toda a prova, né? 15 minutinhos para matemática e tinha que dar também para ver algumas de ciências da natureza para eu marcar. Beleza. Então, assim, eu separava as questões fáceis, já que eu tinha que começar, e as outras eu deixava meio que para ver depois. E eu fazia isso daí em natureza também. Então, o que que eu fazia? Eu resolvia, assim, eu tinha... como que eu distribuía o tempo? Eu colocava 1 hora para matemática, 30 minutos para ciências da natureza, 1 hora para matemática, 30 minutos para ciências da natureza, assim sucessivamente até fechar a prova, para vocês verem o peso que eu dava para matemática, e ciências da natureza eu tinha mais facilidade. Beleza. E mesmo assim eu fui mal assim em matemática. Mas, gente, uma coisa vocês têm que ter ciência. O nivelamento de acerto faz com que a TRI de vocês seja boa. O que que eu fiz? Eu tinha que acertar mais fáceis que médias e mais médias que difíceis. Tem que ter essa hierarquia de acertos. Se não tiver essa hierarquia de acertos, a probabilidade de que vocês tenham uma nota muito ruim é bem alta, mesmo que vocês tenham acertado bastante questões por conta da TRI. Então tem que ter essa graduação. E beleza, foi o que eu fiz. Então eu resolvi as questões fáceis,
e depois, na primeira passada, né, que era a primeira hora, e depois eu ia para a natureza e fazia a mesma coisa para a natureza. Pegar a questão de interpretação para a natureza, interpretação entre aspas, questão que tinha texto, que dava para você fazer rápido. Aí depois ia para matemática de novo, ocupava mais um tempinho em matemática, mais uma hora tentando fazer o que tinha sobrado, para vocês verem que eu tinha bastante dificuldade assim. Então assim, tinha, sei lá, aquela questão que um monte de gente perdeu, que era uma questão de notação científica. Eu destaquei muito aquela questão porque eu não podia perder de forma alguma. Tinha inclusive uma questão que eu não lembro agora, que era só questão visual, assim, não tinha conta, não tinha muita coisa ali. Você só tinha que ter uma boa visão, que geralmente cai isso daí para geometria espacial, tal, que é alguma coisinha tal bem simples de resolver. Eu não lembro agora qual era a questão, eu marquei, eu tenho que acertar essa questão. Então, fui lá. Tanto é que todas as questões fáceis, basicamente da prova, nas 14 questões, eu tive uma grande quantidade de acertos. E eu tive, sim, acerto de média, acerto de difícil, mas foi um número bem baixo, assim. Então, gente, é basicamente isso. O primeiro dia, só comentando para vocês, eu fiz basicamente da seguinte forma. Eu tinha que fazer em 1h30 as duas provas. Não as duas provas, é 1h30 para cada, né? Então, 1h30 para português, 1h30 para ciências humanas. Eu fiz isso daí, assim, correndo bastante mesmo. Tanto é que eu consegui fazer, eu acho que foi em 1 hora, a parte de linguagens, ou eu acho que foi a parte de linguagens que eu fiz em 1 hora. E depois eu fiz ciências humanas, correndo bastante, assim. Eu não fui muito bem, assim, mas beleza, pelo menos deu para fazer o que eu estava fazendo, mais ou menos algumas coisas, tal. Quando eu ia mal nas provas em casa, eu tinha uma margem mínima que eu tolerava. Eu falava, não, para ciências humanas eu tenho que fazer isso, para linguagens isso na pior das hipóteses. E eu consegui bater pelo menos em linguagens, e ciências humanas foi muito abaixo. Mas ainda assim, por conta daquela questão de você separar as questões tal e resolver priorizando a TRI, eu acabei indo bem com relação à minha nota da TRI. A TRI foi um lixo no geral, gente. Tanto é que no meu React eu fiz um vídeo falando TRI lixo. Mas isso antes de ver a catástrofe que tinha sido para todo mundo. Assim, eu vi que todo mundo meio que se ferrou. Então, foi ruim até rir para todo mundo. No final, todo mundo dançou nesse quesito. Mas, assim, quem se ponderou, trabalhou com a TRI, trabalhou com regulamento debaixo do braço, assim, basicamente, acabou se dando bem, assim. Tanto é que eu consegui passar em medicina e a minha nota nem foi lá essas coisas, mas pelo fato de ter trabalhado com a TRI, pelo fato de ter também tirado uma nota acima de 900 da redação, eu consegui a minha vaga em medicina. Então, o que eu diria para vocês é foco, né, nesse momento, assim, faltando pouco tempo, trabalhem bastante redação, então sejam rigorosos, ainda dá tempo de vocês fixarem um modelo de redação, ou se vocês já têm um modelo, de vocês irem aprimorando ele, de acordo com o que vocês leem na cartilha de redação nota 1000, e nas redações tal, lendo. E também façam provas, gente. Eu fiz bastante prova, treinando, cronometrando as provas, tudo. Agora vocês vão ter que usar máscara, então já coloca a máscara e treina também. Mas, meu, sério, pega um cronômetro online e conta isso, é sério. Vocês têm que colocar um tempo assim, que dê para fazer a prova, dê para vocês terem uma quantidade de acerto, mas que sobre tempo para vocês fazerem a redação. Tem que sobrar um tempo legal para vocês fazer redação. Eu lembro que sobrou bastante tempo para fazer a minha redação. Então, por mais que eu tivesse nervoso, eu conseguiria fazer a redação numa boa. Só que eu acabei levando pouco tempo na redação porque eu estava muito acostumado no meu modelo. Mesmo que a redação tenha me dado um susto, assim, o tema que eu não esperava, assim, quebrou a minha argumentação, o meu leque de argumentação, ainda assim saiu de forma automática porque eu trabalhei bastante. Então, assim, gente, quando vocês fazem aquele arroz com feijão muito bem feito, muito bem trabalhado, a chance de vocês tirarem uma nota acima de 900, que é o que vocês precisam, é muito alta. Então, não adianta querer falar, não, vai baixar o Machado de Assis, na hora eu vou usar a criatividade. E nem receita de bolo, para tudo, tanto para redação como para prova.
vocês têm que trabalhar também a resolução das provas de uma forma eficiente, cronometrando, vendo as estratégias que vocês vão utilizar, distribuindo o tempo de uma forma adequada e focando nas questões mais fáceis que médias, mais médias que difíceis. Então vocês têm que ter esse nivelamento. E era basicamente isso que eu ia falar, tá, gente? Acabei falando muito, mas é basicamente esse recadinho que eu queria dar para vocês. Então desejo muita sorte nessas provas, não se desesperem, dá tempo de correr e fazer. Agora é o tempo de vocês trabalharem as provas e aumentarem o número de acertos e aumentarem também o desempenho de vocês em redação e meio que estabilizarem, assim, fazerem o máximo de redação possível para que vocês estabilizem no modelo confiável. Então, gente, sucesso! Eu quero ver vocês passando em medicina. Eu vou prestar o Enem também. Então aguardem, se inscrevam no canal, tudo para vocês acompanharem tanto Medvlogs como dicas para o vestibular. E também as minhas reações que vão vir, porque eu vou fazer a prova do Enem, não tenho mais o fator emocional contra. Então eu vou fazendo uma boa prova, eu acho que o meu desempenho vai ser melhor. Pode ser que não, mas eu acho que vai ser melhor em todas as provas que eu vou fazer Enem, vou fazer FUVEST e vou fazer Unifesp. E a gente se vê porque eu vou comentar todas essas provas, tá, gente? Então se inscreve aí, compartilha com com amigo de vocês. Se vocês quiserem também motivação, tem vídeos aí também para vocês. E é sucesso, acreditem porque dá tempo, é nóis. Tchau, sucesso!